Bom dia, irmãs. A paz esteja com vocês. Amém? Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical e eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que está se conectando aí mais um pouquinho. Creio que você já saiu dessa ceia maravilhosa. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Eu creio que Deus nos conduziu para estar mais perto dele, e a noite tem mais, né? E é com muito carinho, muito amor que eu preparo essa aula para dizer para você que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de um aprendizado maravilhoso e é um tempo que Deus tem nos aproximado, mesmo que virtualmente, né? Eu creio que junto com as demais professoras, a Ruth, a Alessandra, a Cris, está sendo algo muito valoroso na nossa vida, com muito temor e com muito carinho. A gente recebe vocês, vocês que são uma alegria a gente poder caminhar, a gente poder compartilhar os versículos, as palavras. É muito gostoso estar junto com vocês, né? Se tiver alguma aluna nova aí, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês, que vocês possam ser grandemente edificadas com esta aula, tá bom? Então, vamos orar pelas nossas ofertas e já na sequência a gente vai orar pela aula, tá bom? Separe aí sua oferta com alegria e vamos agradecer a Deus. Levanta sua mão e louve ao Senhor, ofereça a sua oferta para Ele. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Deus. Te agradeço pela provisão, te agradeço pelo cuidado, te agradeço, Deus, porque o Senhor é tão bom, Deus. O Senhor nos dá muito mais do que a gente precisa, porque a sua bênção ela é sem medida. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor também, Deus, tem preparado a porta de emprego para aquele que está desempregado. O Senhor tem o tempo certo, tem a hora, tem o momento que muitas vezes nós não entendemos, mas nós sabemos que se nós andarmos em Ti, que nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito, que é estar mais perto do Senhor, que é buscar o Teu reino e ver as coisas sendo acrescentadas na nossa vida. Deus recebe as nossas ofertas nesta manhã, abençoa cada um, cada uma, Senhor, cada aluno dessa escola bíblica, Deus. E eu já peço que o Senhor abençoe, Pai, esta aula. Que esta aula, Deus, ela venha nos edificar, venha nos encher do Espírito Santo. Que seja, Deus, o Senhor falando aos corações, Deus. Que a sua revelação, o profundo, as coisas inacessíveis, Deus, elas possam preencher o nosso coração, que possamos, Deus, nos achegar a Ti e que possamos compreender um pouquinho mais, Deus, deste Evangelho para andar contigo, caminhar contigo, Deus, e permanecermos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Separa aí a tua oferta. Irmãs, vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias 33, do 1 ao 3. Jeremias 33, do 1 ao 3. Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías, Jeremias 33, do 1 ao 3. Que foi a palavra do culto de domingo, né? A palavra de Deus diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que palavra, né? A gente pode estar compreendendo melhor através da vida do nosso pastor. E hoje a gente vai fazer um comentário em cima dessa palavra, porque é muito importante a gente discernir a palavra do Senhor e aplicar na nossa vida, né? Como o pastor falava, aquele que ouve, aquele que entende, é aquele que pratica. Aquele que ouve é aquele que executa, né? Que obedece.
e que a gente possa, através dessa palavra, que Deus fale ao teu coração, para que a gente possa viver essa palavra na nossa vida, amém? Então eu queria falar um pouquinho do contexto histórico. Jeremias, ele era um dos profetas mais... Tem as Lamentações de Jeremias, também da autoria de Jeremias. E no contexto histórico, pesquisando sobre a vida dele, as pessoas, os estudiosos falam que ele também era um historiador e um pesquisador. E também a gente sabe que Jeremias, ele começou o seu ministério jovem ainda, né? E Jeremias foi um profeta que ele denunciava a idolatria, que ele exortava o povo que se distanciava de Deus. Quando o povo se esquecia de Deus, ele denunciava os falsos cultos e os falsos profetas. E ele alertava o povo também acerca da consequência da desobediência. Então, olha só o que o profeta Jeremias fazia. Então, a gente ouve muito essa palavra, né? O profeta. O que seria um profeta? No dicionário, é uma pessoa que anuncia os desígnios de Deus. O profeta, a gente sabe que o sacerdote, ele leva a mensagem do povo, o sacrifício do povo a Deus. E o profeta, ele leva a mensagem do Senhor para o povo. Mas o profeta, irmão, ele não é aquele que vem para revelar as tuas intimidades. O profeta é aquele que vem revelar o oculto, o profundo, o escondido, as riquezas e grandezas da palavra de Deus, né? É muito importante a gente entender no contexto da sociedade que a gente vive hoje. De repente você está chegando na igreja agora e as coisas são um pouco confusas para compreender em relação à profecia, profeta, mas a gente precisa entender isso, que o profeta é aquele que revela a palavra do Senhor, né, no altar, e que hoje em dia, infelizmente, existem muitos falsos profetas e falsos guias. Como a gente vai identificar? Como o pastor disse, o falso profeta, ele fala de acordo com o coração das pessoas, né? Eu não sei se vocês já se depararam em algumas situações, você ligar o teu rádio e de repente está aquele pastor ou aquele líder, que não vou citar nomes porque não convém, é só para eu exemplificar a situação. E ele vem falando, você que está em casa, assim, assim, assado, vai mexendo com o emocional das pessoas e a gente fica muito tocada por algumas palavras, mas muitas vezes quando a gente ouve não há transformação. Mas quando a gente recebe uma palavra revelada pelo profeta do Senhor ali no púlpito, pela revelação da palavra de Deus, isso transforma a nossa vida, isso toca, isso nos ensina. Amém? E as coisas grandes que o profeta fala não se refere, como o pastor também nos ensinou, que a nós sermos grandes, a nós conquistarmos as maiores coisas, a nós sermos exaltadas, ocuparmos posições. Mas o profeta, ele fala de coisas grandes que nós não sabemos, que são as coisas inacessíveis do Senhor, que muitas vezes são as coisas espirituais do Senhor. Porque trabalhar, a gente trabalha, conquista, compra um carro, uma casa, mas o que o Senhor vem falar, que quando nós clamamos a Ele, são coisas muito mais excelentes, né? Talvez o nosso pensamento, às vezes, seja focar nas coisas terrenas. Você já fez uma entrevista de emprego e você chega lá e a entrevistadora fala assim, quais são os seus planos? Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e a gente tem o nosso plano, né? Casar, construir família, ou trabalhar, ou fazer uma faculdade, ou ter alguma aquisição. E muitas vezes a gente se comporta dessa maneira na presença de Deus, fazendo os nossos planos assim, né? Eu vou clamar a Deus e eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um bem, eu quero conquistar aquela coisa. Mas isso está no propósito do Senhor para a sua vida naquele momento, né? Então, vamos acalmar o nosso coração
e lançar nossa ansiedade diante do Senhor, porque muitas vezes a ansiedade também nos impede de clamar ao Senhor, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Abre a palavra de Deus lá em João 3,30. João, Evangelho de João, tá? João 3,30. Que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, irmãs, é muito ao contrário do que a gente pensa. Essas coisas grandes que o Senhor vai nos dar não são bens. Isso aí a gente, buscando o reino, Deus acrescenta. A gente está cansado de ouvir e de saber, a gente só não obedece, né? Mas é dessa forma. Aquela pessoa que não clama, ela reclama. E eu achei muito interessante que eu anotei aqui, que o que é reclamar? É você protestar contra. É você repetir. Só que como? Você leva para um, depois você vai, leva para outro. Depois você vai e leva para outro. Então você fica reclamando, você fica repetindo. E quem não clama, reclama. A gente reclama pro amigo, a gente reclama pro líder, a gente reclama pro vizinho, a gente reclama na empresa, a gente reclama com a gente mesmo. E isso a gente fica naquele círculo. E aí é que entram as frustrações, porque nada acontece, né? Eu separei aqui 4 tópicos para a gente entender um pouquinho porque muitos não clamam, só reclamam, nada alcançam e desanimam na fé, né? Por que muitos não permanecem na fé? Porque muitos desistem, né? Falam, ai, mas Deus não me ouve. De repente você está nessa situação. Ai, mas eu já pedi tanto, mas Deus não me ouve. Então vamos lá. O primeiro item é que muitos buscam a direção humana. Eu vou abrir lá em Salmo primeiro, depois você abre e você me acompanha. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o que acontece, irmão? O fato de muitas vezes a gente ficar desanimada, eu não aguento mais, eu não quero mais, não dá certo, para mim não acontece. É porque ao invés de clamar ao Senhor, a gente acaba buscando a direção humana para as coisas. De repente você está vivendo uma situação que você realmente não sabe o que fazer, ou uma decisão que você precisa tomar, mas seja sábia. Não busque a direção humana. Quando eu falo assim, eu não falo que não é para você conversar com o teu pastor, não é para conversar com o teu líder, com a tua pastora. Eu quero dizer, irmão, que nós temos um Deus. E nós podemos sim nos aconselhar com os nossos mestres, que são da nossa família. E que aqueles que andam com o Senhor, que são nossos irmãos em Cristo, também tem um conselho franco, tem uma palavra, mas você pode observar que a direção não vai ser humana. Deixa eu me explicar melhor. A pessoa está passando por uma situação, ela quer um conselho. Eu não vou falar o que eu acho. Eu acho que você deve fazer isso, minha irmã. Minha irmã, se eu fosse assim, eu não deixava barato. Então é esse tipo de situação que a gente tem que evitar. Mas não, orarmos juntas, aconselharmos, mas seguindo não uma direção humana. Nós somos instrumentos de Deus, mas buscando a direção da palavra de Deus. Pensa com você, quando você está naquela situação, você tem buscado em primeiro lugar, não a direção humana, mas a direção da palavra de Deus? Vai pensando aí. A segunda coisa, das pessoas não terem força para clamar e só reclamarem. Não olham para Jesus. O Salmo
também vou abrir se quiser anotar, dá pause para você procurar. 34:5. Salmo 34:5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Eu vou contar uma situação assim pessoal. Muitas pessoas que caminharam comigo, infelizmente nem todos estão comigo, né? Muitas amigas, familiares saíram da igreja, não permaneceram no evangelho ou foram para outra denominação, e não é fácil, não é fácil. Não sei se você já passou por essa situação. É doloroso, a gente fica abatida, fica desanimada, porém, o que a gente faz? Olha para ele. E uma vez olhando para ele e mantendo os olhos fixos no Senhor, é daí que a gente vai receber a graça, o ânimo, o entusiasmo, o vigor para se levantar e não ficar abatido e continuar caminhando. Porque, irmão, se a gente olhar para o erro do irmão, para o pecado do irmão, para o irmão que saiu, a gente vai estar perdendo tempo precioso de servir a Deus e aos irmãos e ficarmos naquela roda de reclamação. Amém? Outra coisa, porque muitos não conseguem clamar e só reclamam: dificuldade em obedecer. Aí uma pessoa falou para mim assim: mas eu não preciso obedecer pastor. Quem disse que precisa do pastor? Não precisa de pastor, de nada disso. Vamos dar uma abridinha na palavra em Efésios 4:11? Depois de Gálatas. Efésios 4:11. Diz assim. Opa. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, se o próprio Deus determinou os dons ministeriais, então, irmãos, é porque nós precisamos de um pastor nessa terra. Eu sinto muito dizer, se você pensa ou está pensando aí na sua caixinha, que vai fazer sua religião em casa, que vai seguir o teu coração, que você não vai se submeter a ninguém. Quer ter o inacessível do Senhor? Quer receber as coisas grandes e firmes? Vamos obedecer. Se nós obedecermos os nossos pastores, que profetizam a palavra do Senhor no altar, olha que riqueza, olha que maravilha. É esse tipo de profeta, como foi Jeremias, que direcionou o povo ali, que nós temos que louvar a Deus por ter um templo, por ter uma casa, por ter uma igreja que se preocupa em preparar uma escola bíblica, que se preocupa em fazer uma live, que se preocupa em cuidar do rebanho. E eu não tô aqui puxando o saco não, irmã. É porque é uma alegria muito grande ser cuidada. É uma dádiva ser cuidada, né? Então a gente tem que honrar os nossos líderes. Olha outra coisa, Crônicas 20:20. Crônicas lá no Velho Testamento, certo? Eu vou abrir aqui para você. Agora eu esqueci de anotar se é o primeiro ou o segundo. Peraí que eu já acho, tá? 2 Crônicas 20:20. Vou ler a parte C do versículo. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. É para crer no profeta de quem? Do Senhor. No profeta do Senhor.
E o último ponto. Você quer coisas grandes, irmãs? Vamos às pequenas? Então, muitos só reclamam porque não dão importância às coisas pequenas do reino. Lembra da parábola do servo fiel? Tá lá em Lucas 16. Dá um glória aí, irmã. Quanto eu acho aqui. 10, que diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, um dos motivos de não clamarmos, não termos forças para clamar e só reclamar, é não valorizar as pequenas coisas do reino. Aí fica aquele círculo de expectativa e de frustração. A gente passa os nossos dias intercalando esses tipos de sentimentos, onde um dia estamos bem e outro não. Porque a gente acaba fugindo do propósito e desprezando a promessa do Senhor. Então, quando Deus nos dá uma palavra, uma direção, da promessa até o cumprimento, existe o quê? O esperar, o permanecer, né? O perseverar e o agir, a ação. Então é necessário que essas coisas façam parte da nossa vida. Vou repetir aquilo, anotei que o pastor falou no domingo, é ouvir, é fazer conforme aquilo que você escutou. E o que é você entender mesmo? É você realizar, é você praticar. Porque a gente ouve muitas palavras. Irmã, eu não creio que você saia da sua casa, você perde o tempo, você investe um tempo em ouvir a palavra e ser uma coisa igual a Luene falava numa live. Ai, que palavra linda, ai, que palavra bonita. Quando eu quiser de novo, eu vou pegar e vou assistir e vou guardar, vai fazer parte do meu acervo. Bacana, joia, mas assim, ela precisa frutificar na nossa vida. Amém? Vocês já ouviram falar aquele rótulo assim? Ai, mas eu quero ser uma grande mulher de Deus. E aquele rótulo ao contrário, que fala assim, ai, mas eu não sou nada. Eu nada sou, eu não presto, nada que eu faço dá certo, eu não consigo. Minhas irmãs, minhas amigas, amadas irmãs, o pastor disse que Deus nos chamou na insignificância. Então, assim, ser pequeno na presença de Deus tem um significado muito grande. E quando a gente começa a dar ouvido, tanto para as vozes que nos exaltam, que nos inflam o nosso ego, né? Que nos deixam lá em cima. Não, irmã, você tá certa, segue seu coração. E ao mesmo tempo, quando nós ouvimos vozes que nos colocam para baixo, que nos deterioram, que nos desvalorizam, na verdade, se a gente der ouvido a essas vozes, sabe quem que a gente está desvalorizando? A gente está desvalorizando a palavra do Senhor. Eu penso que o Espírito Santo deve se entristecer com essas nossas atitudes e não valorizarmos a palavra do profeta ali no altar. Amém? Nós clamamos a tudo. E como último recurso, a gente vai ao Senhor. Isso precisa mudar na minha vida e isso precisa mudar na sua vida. Não é o último recurso. É a primeira coisa, né? Aí você pode pensar, ou você já pensou, mas assisti uma aula da escola bíblica. Mas eu vou jejuar só um dia na semana. Mas eu vou tirar 5 minutos do meu dia para orar. Eu vou ler 2 versículos da Bíblia. Eu vou decorar um versículo da Bíblia por semana. Não, deixa para quando eu tiver melhor espiritualmente. Aí sim, aí eu vou ler bastante, porque fazer propósito assim não vale. Não, eu vou falar para você, é exatamente isso. É exatamente isso que a gente deve fazer. É caminhando, devagarzinho. Porque às vezes não é fácil, né? Eu creio que todas nós passamos por diversos momentos bons e tristes, né? Tem hora que, assim, expondo um pouquinho da minha vida, às vezes a gente pensa, meu Deus, não, tá muito difícil essa situação,
que eu estou vivendo, eu não sei o que fazer, não sei como agir. Mas se eu começar com essa reclamação, com essa murmuração, com esse burburinho, vai resolver alguma coisa? Agora eu tenho que ir ao altar de Deus, que ali eu encontro alegria. Amém? Quando a gente passa dessa fase, que a gente não quer valorizar essas pequenas coisas do reino, a gente começa a... Você já deve saber isso que vou falar, ou se você não fez, você conhece alguém. Aí eu vou buscar uma palavra, eu vou buscar uma revelação. As pessoas começam a buscar outra fé, se alimentar de diversos tipos de alimentos, sem saber a procedência, sem saber se aquele alimento está vencido, se aquele alimento está bom. Uma coisa é você comer o pão que você sabe a procedência. Você sabe que a farinha estava com a data de validade ok, você sabe quem foi as mãos que preparou aquela massa. Agora, outra coisa é bem arriscado. Quem gosta de comer na rua aí? Tem que ter coragem, né? Mas assim, é a mesma coisa. Você sabe a procedência daquela coxinha lá, de R$ 1 da rua? Sabe se o óleo estava novo? Você sabe se foi reaproveitado? Então, por indicação. Então a pessoa fala assim, come naquele lugar que aquela coxinha eu confio. Aí sim, né? Vocês entenderam, né, irmãs, o que eu tô querendo chegar na palavra. Vamos buscando outros conselhos, misticismo, né? Eu vou pegar aquela peça ungida, enfim. E seguimos conselho, muitas vezes você vai seguir conselho de pessoas que não temem a Deus. Então a palavra que ela vai te dar não é uma profecia e não é uma revelação da palavra de Deus. Ela vai dizer conforme o que ela pensa, o que ela acredita, as crenças pessoais dela. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Cansaço. É o cansaço que o pastor falou. Ficamos cansados de tudo porque já clamamos a tudo. E não sei se eu posso dizer bem assim, mas assim, o cansaço espiritual, o que seria? Quando você está esgotado de lutar com suas próprias forças. Você gasta seu tempo e sua disposição. Em vez de nós clamarmos, nós reclamamos. Né? Desculpa estar sendo um pouco repetitiva nisso, mas principalmente a gente que é mulher, como a gente reclama, né? Então a gente não pode esquecer das coisas grandes, que são importantes, e das coisas pequenas, que são importantes também. Ambas são importantes quando são dirigidas por Deus. E para as coisas grandes serem realizadas, precisa das coisas pequenas, né? O pastor estava pregando no domingo à noite, e antes do culto começar, eu estava conversando com o Daniel, da dança, o Batata, e aí eu peguei e falei assim, eu estava muito assim, muito alegre que eles têm dançado nos cultos, mesmo com a pandemia, e ver aqueles meninos, e eu falei assim, nossa, Batata, eu me encho do Espírito Santo quando eu vejo vocês, porque será que você faz ideia do significado desta obra, né? Chega ao seu coração, seu entendimento, que glorioso que é ser esse instrumento de Deus, tem poucos meninos, mas olha que maravilha, tá? E a gente ter esse momento de comunhão, realmente são coisas pequenas, mas na presença de Deus tem um significado grande, mas nós diminuímos porque Ele é honrado, Ele é glorificado, né? Quando a gente chega no culto, não sei se já aconteceu com você também, muitas vezes, a gente não entende por que aquela irmã está tão cheia do Espírito Santo, por que a igreja está se derramando, eu não consigo, eu estou fria, eu estou distante, eu estou longe, não sei, não flui. Analisa a sua rotina. Você já é daquelas que acorda, já chuta o cachorro, já grita com o carteiro, já põe café frio pro marido? Não, né, irmãs? Nossa igreja não tem irmãs assim, amém? Mas eu tô brincando, mas assim, como que é a nossa rotina? É como se a gente pegasse um copo e fosse gotejando dentro daquele copo e fosse enchendo aquele copo
é a mesma coisa. Hoje é ceia do Senhor, você se alimentou de manhã e agora a gente está ouvindo a palavra, está enchendo mais. Está enchendo mais, está enchendo mais. Quando for à noite vai transbordar. Então, talvez você não esteja transbordante. A última bolacha do pacote, mas tem um pouquinho. Ou tá vazio. Então essas pequenas rotinas também espirituais, um louvor, um agradecimento, uma leitura, uma coisa muito importante. Quando fazemos as coisas, não fazemos, fazemos como ao Senhor. Então é você cuidando da sua casa, é você na sua empresa, no seu trabalho. Tudo isso é pequeno, é simples. Para Deus não. Para Deus tem um significado grandioso. E para encerrar, nós temos um desafio aí, como o pastor falava de um domingo de manhã, e que a gente seja como Jeremias. Jeremias estava encarcerado, se eu não me engano, quando ele falou essa palavra. E você também. Se você estiver passando por uma situação difícil, nós não vamos reclamar para as pessoas. E quando alguém vier nos pedir ajuda, quando nós evangelizarmos, quando nós falarmos do amor de Jesus, a gente também não vai reclamar. A gente também não vai declarar palavras fora da palavra de Deus. A gente vai falar para essa pessoa, clama a Deus. Ele vai anunciar coisas inacessíveis que não chegou ao teu coração. Amém? Finalizando. Ouça, porque Deus fala e você vai ter convicção. Aprenda, porque Ele ensina, Ele usa os nossos mestres, os nossos pastores e nos dá sabedoria. E veja, porque Ele mostra. E Deus, Ele nos dá visão. Vamos ficar com essa palavra. Deus, Ele te mostra. Porque Deus te ama, minha irmã. Deus quer que nós, não mais como meninas na fé, meninos na fé, mas possamos nos alimentar de um alimento mais forte, para que a gente possa alimentar as pessoas que vão se batizar, as pessoas que estão chegando. E se você não se batizou ainda, mergulha nessas águas, mergulha. Você não faz ideia, eu não estou fazendo propaganda enganosa, irmã. Eu vivo isso na minha vida. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu não tenho dúvidas. Inclusive, olha que coincidência, estou gravando essa aula dia 30 de outubro e hoje faz exatamente 20 anos que eu cheguei no aprisco, que eu me batizei, que eu desci as águas. Meu batismo foi dia 30 de outubro de 1999. E é pela graça de Deus que eu venho dizer que vale a pena e vai valer a pena. Permaneça na presença do Senhor, vamos clamar hoje. E Deus vai nos mostrar coisas excelentes que a gente talvez não compreenda, não entenda ainda, mas quando Ele mostrar, eu te garanto que essa convicção vai entrar no seu coração. Amém? Deus abençoe a todas. Eu falei muito, falei demais. Eu vou passar a lição de casa escrita, tá bom? E vamos agradecer a Deus. Senhor, eu te louvo por este momento. Eu te louvo, Deus, porque é maravilhoso permanecer na tua presença. Permanecer na tua presença, Deus, é cada dia ser surpreendido por um amor que nunca acaba. Permanecer na tua presença, Deus, é viver os melhores dias das nossas vidas, sabendo que a eternidade nos reserva. Que o Senhor possa, Deus, direcionar a nossa vida para termos convicção, para termos sabedoria e para termos visão, como mulheres sábias, como aquelas, Deus, que sejam as primeiras a buscar o Senhor. E que no nosso dia a dia, Deus, não só na tua casa, não só no momento da live, da aula, mas no nosso dia a dia nos ensina.
Precisamos de Ti. Abençoa as minhas irmãs, abençoa cada aluno da escola bíblica, abençoa os nossos pastores, pelo amor, pelo ensino e pela oportunidade que temos de falar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amo vocês.